um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje eu trouxe um livro da minha biblioteca que eu amo muito. Eu li muitas vezes, eu não sei nem dizer quantas. A primeira vez que eu li esse livro eu tinha 14 anos e de lá para cá eu li muitas vezes. E eu digo que foi esse livro que trouxe em mim esse desejo de conhecer a história, a cultura romana, a Roma Antiga, que me fez procurar fontes históricas. Então ele foi o primeiro que me mostrou a Roma que eu queria conhecer mais profundamente. Graças a ele eu fui estudar a história antiga, os povos bárbaros, e dediquei uma boa parte da minha juventude à arqueologia. Então, durante muito tempo eu achei que eu queria ser arqueóloga por causa desse livro. E Deuses, Túmulos e Sábios. Então, mas esse aqui, eu queria ver a Roma Antiga, tinha muito interesse em recuperar artefatos, etc. E acompanhei muita coisa, mas esse aqui foi o que me deu o primeiro prazer. O nome é Pilar de Ferro e a autora é Taylor Caldwell. Muitas pessoas de Taylor Caldwell falam muito sobre Médico de Homens e de Almas. É um excelente livro, a história de Lucas, né? Um dos evangelistas. Mas o que eu mais gostei dela é esse daqui, o Pilar de Ferro. O Pilar de Ferro conta a história de Marco Túlio Cícero, um senador romano que foi contemporâneo de César, o imperador César, Pompeu, e aí eu conheci essas personagens através de Taylor Caldwell. Olha, isso aqui é um romance, ela escreveu um romance livre usando personagens históricos. Então, a estrutura que tem aqui é tudo da imaginação dela. A Taylor Caldwell é uma romancista muito boa e ela pegou alguns dados históricos. Então, por exemplo, os discursos que ela coloca aqui, os acontecimentos principais da história, as falas dos personagens, o confronto de muitos deles. Então, existem muitos fatos históricos e a descrição que ela faz da vida romana é muito precisa. Agora, o mais interessante é que quando ela fala de Marco Túlio Cícero, um senador, fala sobre Scaevola, o seu mestre, e documentos de Roma da época, os acontecimentos, a forma com que o Senado romano havia se organizado, tudo isso é excelente e dá uma visão. Como ela é uma boa romancista, os personagens conversando, você tem a ideia de estar imerso na história. As partes iniciais do livro são fantasia, que ela desenvolveu. Então, é um livro para você se apaixonar pela história, o conteúdo é excelente. E ela escreveu vários romances históricos, são os melhores dela. Então, você tem o Pilar de Ferro, Médico de Homens e de Almas também, é excelente para aqueles... O Médico de Homens e Almas tem muito mais fantasia também, né? A parte dos milagres, várias coisas que não estão descritas na história, mas surgiram ao sabor da sua emoção. O Pilar de Ferro é a história de Cícero, os embates dele com Júlio César, toda a estrutura do Senado romano, a corrupção que deu origem. Aí ela pega os discursos de Cícero a respeito do Estado, que são muito bons, e alguns vão achar até que estão se repetindo atualmente, porque os discursos dele são muito atuais. Então é um livro muito bom para se mergulhar na história, muito agradável. São os 3 livros que eu mais gostei, o Pilar de Ferro, Terra de Deus, que é a história de Gengis Khan, tá? E os embates dele com o Império Chinês, e era uma época que eu não conhecia absolutamente nada da história da China, me interessei muito por causa do livro dela. Ela tem essa capacidade de levar você para aquele universo, ela tem uma descrição que me lembra Victor Hugo. Há muito tempo eu não achava um romancista com essa precisão do cenário. Hoje eu vejo que eles estão muito focados no diálogo, é quase como um filme. Escritores como Victor Hugo e Taylor Caldwell, elas constroem um cenário muito bom, de maneira que permite você imaginar e construir aquilo, e aí ela apresenta os personagens. Então ela tem a capacidade de levar você para Roma, ou levar para você para o deserto de Gobi, as muralhas da China, e me fizeram me apaixonar pela história, pela arqueologia, né, pelos dados e tudo mais. Hoje, com a internet, você tem a oportunidade de visitar aqueles locais. E na Biblioteca da NET não faz parte, mas eu vou trazer, no outro momento, alguns aplicativos que permitem você visitar esses locais, né? Você visitar... A gente está em lockdown ainda, então visitar, por exemplo, o Museu
britânico, as pirâmides egípcias. Tem programas extraordinários de realidade virtual em que você entra na pirâmide, olha, você vê as paredes, lindo, o museu, visita, você visita os cenários romanos. Então, tem alguns filmes maravilhosos que, a partir das ruínas, reconstrói como seria o cenário dos acontecimentos. Então, é uma grande paixão. Taylor Caldwell teve um grande papel nisso. Eu tinha 14 anos, ela encheu meu imaginário com esses cenários, e um dos desejos profundos do meu coração era visitar esses locais sem compromisso, para mergulhar naqueles cenários históricos e falar a respeito. Então, é um dos meus livros favoritos. Quando eu digo li muitas vezes, tá? Então, esse Pilar de Ferro, A Terra de Deus, que conta a história do Gengis Khan, e Médico de Homens e de Almas. Ela tem muitos outros livros, mas esses 3 são os meus favoritos. Ela realmente fez um trabalho maravilhoso. Mas o nome de Taylor Caldwell me veio também porque num determinado momento eu estava com o Divaldo Pereira Franco, que é um médium, num almoço e falando sobre missionários, né? As pessoas que têm missão na Terra, que vêm na Terra com determinadas características e tudo mais. A gente está sempre falando sobre grandes teólogos, grandes cientistas, grandes isso, grandes daquilo, e ele falou que artistas também. Existem artistas que têm uma missão na Terra. Eles vieram com determinados objetivos de alcançar muitas pessoas. Então existem missionários na música, existem na arte e na literatura. E tem um exemplo, e ele deu alguns exemplos. Entre os exemplos estava Taylor Caldwell. Ela escreveu muitos livros, mas os 5 mais famosos dela, os que realmente, que eu acho que é diferente, são esses livros históricos. São tão precisos em algumas circunstâncias que até parece realmente que ela teve uma visão, alguma experiência paranormal. Mas os demais livros dela eu não achava assim tão encantadores ou tão incríveis como os outros. Inclusive achava um pouco repetitivo. E aí Divaldo fez o comentário de que Taylor Caldwell seria um missionário, né, na área da literatura. E eu disse, mas como? Será que os romances são mediúnicos, uma coisa paranormal? Porque ela descreve a pesquisa que ela fez para escrever os livros. Ela em nenhum momento diz que foi um fenômeno paranormal, coisa parecida. Ela fala do trabalho, da construção. E eu peguei os outros livros dela para ler, vou ler com mais atenção. E havia um tema recorrente que ela falava nos outros livros, né? Ela parecia fixada nessa coisa de uma conspiração. E aí eu fiz a pergunta, né, sobre isso. E ele disse assim, ela fala na conspiração, mas isso não existe, sim. Existe. Sim, mas aquilo ali não existe. Sim, não existe no mundo físico, existe no mundo espiritual. Ela vê essas linhas e ela coloca nos romances esses fatores espirituais e sem ela saber ou mesmo acreditar nessas coisas assim. Então, é essa sensação de familiaridade que existe permeando os livros dela, porque ela fala de alguma coisa que a gente sente, mas não sabe precisar. Então, ela é um dos escritores que foi fiel à sua proposta de trazer para a Terra ideias importantes, mensagens importantes. Ele falou de vários outros, eu fui atrás desses pretensos missionários da literatura e realmente alguns deles têm características. Eu me tomei cuidado para ver como é eles falando, a entrevista deles, e como é que era realmente a personalidade. Que às vezes a gente lê o livro e quando vai conhecer o escritor, ele não parece refletir. E aí eu fui atrás desses escritores, o que eles falavam, entrevistas, como era, e todos eles tinham essa coisa, não, eu tenho uma relação diferente quando eu vou escrever. E Taylor Caldwell não só tem, como traduziu. Os livros históricos dela têm esse toque de imortalidade, esse toque de uma coisa que seja clássica e eterna. Então, eu trago para vocês, então, o livro da minha biblioteca. Eu estou mostrando só um, mas são 3. O Pilar de Ferro, que é a história de Marco Túlio Cícero. Médico de Homens e Almas, que é a história de Lucas, o Evangelista. E A Terra de Deus, que é a história de Gengis Khan. O Médico de Homens e Almas já saiu digital, o Pilar de Ferro acho que ainda não, mas alguém me falou, ainda não vi.
Então, é um livro que vale a pena você ter na sua biblioteca. Espero que você aprecie a história de Marco Túlio Cícero tanto quanto eu. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.